Bom, vamos lá. Vamos de subvertendo Lovecraft. Lovecraft, pra quem não sabe, era um escritor, né? Velho, morreu 1000 anos atrás, não é? Lovecraft. Morreu 1000 anos atrás, morreu em 1937. Que é quem escreveu os bagulho de Lovecraft, Westworld, né? Não sei se pá. E aí, ele morreu antes mesmo de fazer sucesso, é. E aí, eu acho que esse vídeo vai falar um pouco... Será que é aquilo que a gente falou? Assim, o pouco que eu sei é que ele era um racistão. Mas, infelizmente, quem não era? Né? Então, vamos de subvertendo Lovecraft. Eu acho que a temática do vídeo vai ser sobre isso, talvez. O racismo de Lovecraft. Opa! Subvertendo o terror cósmico. Eu já ouvi muitas coisas. A gente conversou sobre isso esses dias, né? Sobre como é triste que, quando, sei lá, se você pensa em qualquer personalidade nascida ali... vamos falar recentemente, 1800 e quais, início dos anos 90, desculpa, início do século 20. Era tudo racista, né? Tudo. Infelizmente era o normal ali, era a exceção era ser uma pessoa decente, tá ligado? E Lovecraft era racista, basicamente. Mas o meu conhecimento acaba aí. Eu não sei nem quais as extensões do trabalho do Lovecraft fora Monteiro Lobato. de Cthulhu. Foi ele que criou? Eu não tenho certeza, na verdade. Vídeo de Nautilus, que já assistimos antes. Sempre foi muito bom. Então... Bom mesmo, Nautilus é muito foda. Nos nossos piores pesadelos, seres indescritíveis espreitam da infinitude do cosmos e do mais profundo oceano. Esses seres são tão alienígenas que sequer somos capazes de imaginá-los. Somos tão insignificantes que eles sequer sabem da nossa existência. O terror cósmico é o medo do desconhecido. É o medo da insignificância do homem perante um cosmos indiferente. O terror cósmico foi famosamente desenvolvido por Howard Phillips Lovecraft, nascido em 1890 nos Estados Unidos e falecido sem nunca alcançar sucesso em 1937. 47 anos. Considerado por Stephen King como o maior autor de contos de terror clássico do século XX. Receber esse título do Stephen King é um baita de elogio. Eu não mesmo? acho que existe alguém melhor em contar histórias de terror do que o Stephen King. Tipo, ever. Stephen King é de fato o rei. Já eu falo com o YouTube, né? Sem piada. No pun intended, como dizem os estadunidenses. E uma enorme inspiração para as obras do escritor de O Iluminado. Mas além de uma referência do terror, Lovecraft também era racista, misógino, homofóbico, xenófobo e antissemita. Esse vídeo contém trechos de cartas de Lovecraft que podem ser ofensivas para muitas pessoas. Fala, galera do YouTube, boa tarde. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos lá? Que vídeo bem feito. É engraçado que, pelo que eu tô vendo, o Lovecraft é o próprio meme. Racista, nazista, taxista. É ele mesmo, Ele é tudo. Não, mas que, infelizmente, é a realidade de pelo menos racista, de qualquer branco nascido ali em 1800 e quais, né? Não tem... Era isso. Infelizmente era Como isso. eu falei pra vocês, o meu conhecimento acaba aí, nas coisas que eu ouvi dele e Cthulhu. Porque eu não lembro de ter jogado RPG. Na verdade, o RPG que eu joguei quando eu era adolescente com os meus amigos não era no sistema do Cthulhu. Eu acho que o único que eu joguei foi com o Selbit, porque a Ordem Paranormal teve hoje também, né? Não é como se tivesse mudado muito, mas felizmente mudou um pouco. um período que usou o sistema do Cthulhu como base, não? Eu não lembro, na verdade. Eu nunca entendi muito da questão dos Antes de começar o mount, vamos melhorar o clima. Aí começa o vídeo racista, machista, antissemita, xenofóbico. sistemas ali. E aí meu conhecimento acabou aí. Então, eu tô engajado no vídeo, que eu realmente quero saber. Primeira temporada? Isso. Além dos mais de 1000 poemas que o autor escreveu em vida, alguns Caralho. absurdos descrevendo raças e culturas com jargões pejorativos impossíveis de serem mostrados nesse vídeo, o autor também escreveu inúmeras cartas. Em uma dessas cartas, para o Maurice Moe, de 1922, ele diz isso sobre a Chinatown de Nova York, em que ele descreve asiáticos de maneira tenebrosa e pede aos céus que despeje gases tóxicos contra os que ali moravam.
Rapaz, tipo, o cara era... A diferença é que, por mais que todos fossem, talvez nem todos fossem tão ativamente quanto ele, tá ligado? O cara era claramente, ativamente xenofóbico, racista, forte, assim. Calma aí, é outra coisa. Mongrel Flesh. Mongrel é tipo... Ah, bastarda. Ok, a tradução tá certa. Without intellect. Would to heaven a kindly gust of cyanogen could asphyxiate the whole gigantic abortion. Em uma carta para Natalie Woolley, de 1934, falando sobre a violência no sul dos Estados Unidos por supremacistas brancos que já haviam tirado a vida de milhares de pessoas, o autor defende os linchamentos e intimidações da Ku Klux Klan. Extra-legal measures such as lynching and intimidation. Anything is better than the mongrelization, which would mean the hopeless deterioration of a great nation. Carai! Rapaz. As afirmações de que o preconceito dele era fruto da época não faz sentido. Mesmo no início do século XX, o ódio dele era muito além do status quo. O fato de... É que assim, eu acho que o argumento de que, tipo, nessa época era mais comum ter esse tipo de pensamento porque a cultura era diferente, a história era diferente, tal. Eu acho que esse argumento pode ser válido, mas assim, até determinado ponto, tá ligado? Porque realmente a gente tá falando de 100 anos atrás, de um século atrás. E muita gente que a gente conhece que tem, sei lá, 90 anos hoje em dia, 100 anos hoje em dia, continua sendo essa pessoa. Pode até pensar semelhante talvez não com extensões tão absurdas como que a gente tá lendo agora, mas até pode pensar semelhante a alguns pensamentos. Só que, tipo, quando você escreve, quando você diz que linchamento e violência e gás pra matar todo mundo aqui é melhor... Sai do que era o padrão da época, né? Que é melhor que a mestiçagem. Não é fruto da época. Não. Fala mais dele do que da época. Entende o que eu quero dizer? Sim. Eu acho que assim, é fato. É fato. Quando a gente olha pro passado, a gente olha pra um bando de racista. E olha mesmo. Olha, é assim que funciona. Se você for ver grandes escritores brasileiros nascidos em 1700 e quais, 1800 e quais, era um bando de racista. Os colonizadores todos eram um bando de racista. Era todo mundo muito racista. Agora, existe eu sei lá, eu vou chamar de limite, mas não é exatamente um limite. Existe um ponto em que dá pra falar ok não, né? Mas olhar e falar, certo, entendo que isso, em grande parte, era padrão à época. Agora, existe um ponto também em que a pessoa se torna tão ativamente, tão defensora disso, que ela tá muito além do ponto. O cara, pra época, era um racista, tá ligado? Tipo assim, se pá que os outros olhavam pra ele e falavam, caralho, mano, se pá que esse cara é racista, tá ligado? Tipo, o cara com seus escravos ali falava, nossa, mano, caralho, esse maluco aqui, esse cara é racista, sabe? Então ele era além do que a época era, se pá, sabe? Ou não, né? Talvez fosse assim também, a gente não saiba. Tem racistas na época, não minimiza o racismo dele. Exato, dele do que da época. Entende o que eu quero dizer? Sim. As pessoas serem racistas na época não minimiza o racismo dele. Exato. E outra coisa também, o argumento de tipo, na época era assim, era comum ter esse tipo de pensamento, isso implica então que todo mundo pensava isso, o que não é verdade, certo? Não é verdade. Não era... Aí eu realmente não sei dizer. Todo mundo que era racista em 1922, então não é a época. Será que não? Eu achava que sim. Pelo menos homens e mulheres brancos. Não? Essa era a visão que eu tinha, Botafé? Não, todo mundo não. Mas eu diria... Falando de caucasianos, a grande maioria, talvez. Não sei. Tinham muitas pessoas na época que lutavam contra. A maioria era quem detinha mais poder. Faz sentido. Época em si. Isso fala muito... Mas tão radical assim? Mano, eu não sei. Eu realmente não sei. Eu achava que... É uma falácia achar que o pensamento de uma época segue algum padrão. Eu não sei. Eu achava que não, tá ligado? Eu achava que... Sei lá, um Brasil pós-colonialismo ali, em que você tem maioria ou europeus ou descendente de europeus, né, da galera que veio pra cá sem ser escravizada. Eu não sei, a visão que eu tenho é que era um bando de racistão, não?
Pelo menos essa foi a realidade que eu criei na minha cabeça. Dele. Não só da época. Um oceano de vídeos no YouTube e artigos na internet questionando se ele era ou não racista, dando incontáveis desculpas Não sobre sei. isso ou aquele trecho, tentando justificar suas obras. Não tem como. Existem evidências Nossa suficientes senhora. do seu racismo para que não haja espaço para a dúvida de se ele era ou não racista. Sim. Ele era racista e ponto final. Sim. Isso Sem não dúvida significa nenhuma. que as obras do autor devem ser apagadas ou mesmo deixarem de ser lidas. Elas devem ser lidas, criticadas, questionadas e debatidas. Acho que Agora, aí vai de cada O conceito do um. autor jamais deve ser apaziguado ou separado da obra do autor, até porque Não. isso é impossível. Uhum. Eu acho isso muito difícil. Vocês provavelmente já me viram falando o contrário. Não, é perfeitamente... Vocês provavelmente já me viram dizendo, não, é perfeitamente é possível separar o autor da obra, dá pra ignorar, não sei o quê. Eu acho que depende muito. Se o racismo se tornou crime, a sociedade deveria ter pessoas que pensavam dessa forma? Sim, mas a gente teve a abolição da escravidão no Brasil há 130 anos atrás, tá ligado? Que foi uma abolição, né, por pressão externa. Que foi uma abolição ali mais ou menos, que a gente sabe que até hoje a gente encontra um monte de gente em situação de escravidão trabalhando. A gente teve o caso aí no sul do Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, a Aurora, que faz suco de uva tendo mão de obra escrava, tá ligado? Então a gente sabe que não foi abolido. Mas a abolição oficial pela Princesa Isabel lá tem 130 anos, tá ligado? É recente pra caralho. Eu acho que depende muito. Depende muito de muitos Ah, o suco Aurora, vocês não estão ligados, não? fatores. E eu acho que depende muito da pessoa também. Tem gente que consegue A abolição foi por questão econômica e por pressão externa também, né? O Brasil era um dos últimos países a não ter abolido e tal. apagar literalmente qualquer coisa que a pessoa fez, curtir a obra do artista e tal. Eu sempre cito o Michael Jackson. Não estão ligados nisso, gente? Suco de uva Aurora Bento Gonçalves. Cadê? Notícias. Aqui. Trabalho escravo na produção de vinhos e suco de uva Aurora escancara a face mais obscura do agronegócio. Aqui, ó. Isso foi começo do ano, 26 de fevereiro. Olha que absurdo. Jackson como exemplo, porque, tudo bem, ele É foi isso que eu tô falando. No sul, algumas vinícolas, isso mesmo. inocentado em tribunal, só que no fundo a gente não sabe. No fundo a gente não sabe. Ele até pode ter sido inocentado dentro da justiça, mas a gente não vai saber se ele realmente cometeu as coisas que ele cometeu, tá ligado? Que ele pode ter cometido. Agora, dá pra separar o Michael Jackson disso, a Não música entendi, do Michael Gu. Jackson disso. Nesse caso eu consigo. Agora deixa eu pensar em outro exemplo. Me ajuda, chat. Mas pensando assim, não sabemos nada sobre ninguém? Não, nada a ver. Eu sei que Lovecraft era extremamente racista. Não é o fato O de... governo estadual mandou verba pra essa vinícola. Gente, é que a gente tá falando do estado do Rio Grande do Sul, né? E a todos os gaúchos aí, desculpa, mas é um estado completamente racista. A gente sabe disso. Ai, Mount, mas eu sou gaúcho e não sou racista. Tá bom, mas não deixa de ser um estado racista. Né? É um estado racista. Então eu não duvido nada que tenha tido verba pra vinícola do governo estadual, não. Porque a gente tá falando do racista apoiando o racista. que não sabemos, tá ligado? Kanye West, J.K. Rowling. Ah, eu não sei se a J.K. Rowling é um bom exemplo. Pra mim, pelo menos, que eu tô pensando pra mim. Porque a J.K. Rowling eu já não gostava, eu já não gostava Santa dela há muito Catarina, mais tempo. De quando ela se mostrou extremamente transfóbica, tá ligado? The Weeknd e The Idol. The Weeknd e The Idol é uma boa, mas eu queria um exemplo de que eu não conseguisse separar o autor da obra, tá ligado? Puta, Kanye West pra mim se tornou esse cara, Botafé. Algumas músicas, as músicas que eu mais consigo reconhecer o Kanye West cantando, quando vem a voz dele, eu falo, não vai rolar, não rola. Agora, tem algumas outras músicas que eu consigo ouvir mais tranquilamente. Eu lembro de Talvez porque eu goste muito delas, não sei. falado da J.K. Rowling em relação ao jogo de Hogwarts Legacy, sobre os pedidos de boicote ao jogo e tal, e eu acho que daí a gente entraria num outro tipo de discussão, porque, sim, ela é a criadora de Harry Potter e ponto, do universo Harry Potter. Sim. Só que eu acho que a obra tá além dela. Eu genuinamente acho que a obra está além dela. Vai viver por muito mais tempo além dela, porque um dos argumentos principais era esse. Sim. Qualquer coisa que a gente consome de Harry Potter leva dinheiro pra ela, Sim. e esse era o motivo do boicote. Tipo assim, qualquer coisa em relação a Harry Potter acaba caindo centavos que seja no bolso dela. Ou nesse caso, talvez milhares, não sei. Milhares, É que eu milhares, genuinamente milhares. acho que a obra tá muito além dela. Mas enfim, se o autor não passa esse ódio nas obras, então tá separando
aí, ó. Pode ser também, enfim, eu não... Mais ou menos, eu acho que tem parte assim... Desculpa interromper o Luba, desculpa aí, viu, Luba? Eu acho que tem parte também que é muito individual. É do tipo, você consegue ouvir essa música sem o tempo inteiro ficar lembrando quem está cantando? Ou você consegue assistir esse filme sem ficar constantemente na sua cabeça lembrando quem escreveu o roteiro desse filme ou a história desse filme? Ou você, uma pessoa que é ativamente atacada por esse autor, se sente bem consumindo alguma coisa desse autor, tá ligado? Eu acho que é muito individual. Eu acho que não é, a obra dela não é transfóbica por mais que ela seja, então é só separar. Aí você que é uma pessoa trans, vai jogar Harry Potter, e aí não... vai vir na sua cabeça? Puta, essa mina é uma desgraçada, né? E você vai se sentir mal? Se sim, não dá pra separar. Se não, separou, tá ligado? Eu escuto The Smiths, e o Morrissey é um filho de uma puta, né? O Morrissey é um grande desgraçado. Tu começa a tocar The Smiths, por mais que eu goste muito, eu lembro do Morrissey. Morrissey é um bosta. Não sei se eu vou conseguir pensar num exemplo muito concreto agora. Disney é um bom exemplo, mas tipo assim... Chris Brown e Rihanna. Chris Brown é um bom exemplo. Chris Brown é um bom exemplo de que eu não consigo separar... Eu, né, pelo menos. Eu não consigo separar as músicas dele do fato do que aconteceu. Porque... Ele ficou marcado, né? O Chris Brown... Pera aí, molecada, vamos esperar o AD. O Chris Brown ficou marcado por isso, de fato. Ó, eu sou trans e amo Harry Potter, mesmo assim, consigo aproveitar tudo sobre o universo sem me sentir incomodado. Então, você consegue separar o autor da obra, tá ligado? Mas isso é teu. Talvez tenha gente que nem trans é e não consegue, sabe? Tipo assim, eu acho que essa parada de separar é muito individual, tá ligado? É como você se sente em relação àquilo. Você consegue não ficar pensando no problema? Ou, puta, toda vez que eu ouço eu penso no problema, sabe? Eu acho que é muito de pessoa pra pessoa, como você se sente, sabe? Acabou a AD? Falando sobre o boicote do Hogwarts Legacy, o que me lembra 100% é daquelas maiores brigas que tiveram por causa do filho do Superman do Senhor dos Anéis. Acho que tinha um filme com um elfo bem dotado de melanina e a galera fazendo confusão por isso. Não entendi nada, Darwin. Não tenho ideia do que você esteja falando. Acabou, molecada? O que tem The Smiths? O vocalista, o Morrissey, é um bosta. Vamos seguir. Também assim, ó, não foi só a Rihanna também. Mesmo se fosse, eu já provavelmente não conseguiria separar. Eu definitivamente não conseguiria separar. Mas não foi só ela, tá ligado? Tem outros casos, outras pessoas. Não é um cara que eu consigo ouvir a música na minha playlist e pensar, que música legal. Sim. Não consigo tirar a imagem. Enfim, por isso que eu disse que depende. Eu acho que depende de cada pessoa e depende do artista em si ou do que aconteceu. Teve gente no chat que falou, Hitler pintou quadros que são bonitos. Difícil separar também. É difícil. Enfim, eu acho que você teria um quadro lindo esteticamente do Hitler na sua casa? Vai de cada um, né? depende de cada pessoa. Isso mesmo, é isso mesmo. Eu não nem fudendo, tá maluco? A ideia de separar a obra do autor surgiu nos anos 20 com a neocrítica, mais ou menos na mesma época em que a ciência se tornava cada vez mais aceita como uma forma... Mas é assim, eu vou trazer um assunto e eu queria entender de vocês porque esse vídeo quebrou um pouco a visão que eu tinha na minha cabeça. Quando eu pensava, por exemplo, nessas imagens de cientistas, pessoas mega relevantes pro mundo científico, pras descobertas, etc., eu penso num bando de racista, tá ligado? Tipo assim, essa era a visão que eu tinha. Por quê? Porque eu entendia que isso era o padrão da época, era o status quo da época, era o que acontecia, era como sabe? Tipo assim, era essa visão que eu tinha. Mas será que não é tão assim? Será que, sei lá, vamos pegar um cientista qualquer nascido em 1600 aí, europeu de preferência, que aí é mais fácil de acertar. Pega um Nikola Tesla, quando que ele nasceu e de onde ele era? Nascido em 50 e quais em Nova York. Não era um racistão? Nascido em 1856? Porque essa é a visão que eu tenho, tá ligado? Será que tô chapando muito? correta de enxergar o mundo. Ok. A análise literária, então, entendendo que uma das únicas chances de ser considerado um campo de estudo... Provavelmente eram. Às vezes poderiam não ser ativamente racistas com pronunciamentos e tal, mas fica o pensamento. Será que não eram? Precisava ser vista como uma ciência também. Com isso, a neocrítica teve como objetivo separar a realidade e a intenção do autor de seu texto. Acho que era a minoria que era racista.
Não, acho que a minoria é difícil, né? Pode não ser a maioria, mas minoria, será? Analisar o texto da forma mais objetiva possível, sem interferências externas. Ok. Se o texto não se sustentasse por conta própria, então era considerado um texto ruim. Ah, Já o pós-modernismo... Peraí, deixa eu prestar atenção aqui no que ele tá falando, que a gente tá se perdendo Se já. o texto não se sustentasse por conta própria, então era considerado um texto ruim. Ah, Já o interessante. pós-modernismo, resumidamente, mudou um pouco essa visão. Roland Barthes afirma que o autor está morto e que o texto é de importância do leitor e de sua bagagem, não mais do autor. Eu concordo um pouco com isso. Pode crer. Porque é o que eu falei, por exemplo, da J.K. Rowling. Eu acho que o Harry Potter tá acima dela num ponto que ela vai morrer. 2 séculos depois, provavelmente, Harry Potter vai ser lembrado, vai ser lido, vai ter jogo, provavelmente, sei lá, vai que tem, não sei. E ela não vai mais ganhar dinheiro com isso. Tá ligado? Os descendentes dela podem ganhar dinheiro com isso, mas isso significa que eles devem pagar pelos pecados dela? Sei lá. A partir do momento que o texto sai das mãos de seu criador, as intenções dele já não importam mais. O texto então se torna um privilégio e uma responsabilidade do leitor. Pode Suas crer. interpretações e críticas são o que realmente importam, e não mais do autor. Como não somos robôs, hoje esses conceitos estão bem mais flexíveis. Sim. Mesmo na sua época, Barthes nunca entendeu a morte do autor. Eu também tenho esse pensamento. Sempre que quando tem uns caras dessa época, a primeira imagem que vem na minha cabeça é um baita racista. Então, eu já fui assim, Gil. Até que eu percebi que se eu for assim, e a primeira imagem que vier na minha cabeça é um baita racista, qualquer pessoa nascida... Qualquer pessoa não. Mas a grande maioria das pessoas nascidas antes de 1800, eu vou olhar pra elas e vou falar racista. Eu falei, porra, mas... Caralho, será que é isso mesmo, tá ligado? Senão vai ser sempre isso. Pra sempre vai ser isso. E é isso. E sempre vai ser isso. Racista, homofóbico. Não era homofóbico? Claro que era homofóbico. Ia ver um gay beijando na rua, um cara beijando outro cara, e ia arrebentar de porrada o cara na rua. Não sei. Essa é a visão que eu tenho. Eu também acho que não é tão preto e branco assim. Né? Ainda eu acho que depende. E me parece impossível separar a nossa realidade, ou a realidade do autor, de um texto. A nossa percepção de mundo é influenciada... Inclusive seus antecessores, com certeza. ...pelo nosso ambiente. E apreciar qualquer forma de arte é uma experiência subjetiva. A partir do momento que eu sei que J.K. Rowling considera a vida dos meus amigos transexuais uma ameaça à sociedade, é impossível remover essa mancha da realidade de um texto como Harry Potter. Eu jamais vou abrir um livro da autora sem enxergar essa mancha, e isso vai afetar a forma como eu enxergo essas obras pro resto da minha vida. É isso que é foda. Eu já tava de saco cheio dela há muito tempo. E aí, começou a piorar. Eu acho que eu não vejo nada de Harry Potter há muito tempo. A última coisa que eu fiz realmente foi jogar o Hogwarts Legacy, e o fato de que era Harry Potter meio que importava pouco, pra ser sincero, porque eu gostei do jogo, eu gostava da batalha do jogo, eu gostava do estilo do jogo, e eu conseguia me desligar um pouco dela, tá ligado? Agora, é só ficar quieta também. Só pegar o caso do Tolkien, que não era um cuzão, tá bom, a exceção comprovando a regra, se for uma regra de fato, tá ligado? Sim, né? Mas que caralho? Ninguém te perguntou nada, não sei mulher. se é uma regra, mas a exceções existem, tá A partir ligado? do momento que você entende que as obras de Lovecraft estão profundamente enraizadas no preconceito dele, é impossível remover essa mancha, não importa quanta água sanitária você use. Sim. E se a sua escolha nunca mais tocar em um livro do autor, essa é uma escolha tão válida quanto qualquer outra. Muito simplesmente não se importava com essas questões. Então, Morfeu, mas eu acho que não se importar com essas questões naquele mundo é imediatamente ser racista, não porque você é nem necessariamente porque é conivente, Xuia, mas é porque assim, vamos pegar aí sei lá, a segregação racial daquela que tinha lugar no ônibus, tá ligado? Porra, se você vivia nessa sociedade e você... Não sei, a não ser que na cabeça das pessoas sentasse no lugar de branco no ônibus, olhasse e falasse, nossa, mano, que bagulho paia que a gente tá fazendo, mas eu acho que não se importar era viver aquele pensamento, tá ligado? Se o cara entrava no ônibus, via lá, lugares para coloridos, lugar para brancos, sentava no lugar para brancos e ia felizinho pro trabalho dele, isso é imediatamente ser racista, tá ligado? E aí, por que eu digo que eu acho que a minoria não era? Porque eu acho que a minoria eram as pessoas que, até com que as coisas fossem mudando, sentavam no seu banquinho e... A minoria. Sentava no seu banquinho e falavam, porra, que bagulho nada a ver, tá ligado? Que parada paia, sabe? Aí é o racismo estrutural enraizado na sociedade. Tipo, você ignora que negros tinham que usar um banheiro diferente por serem negros e você não se importa, acha racista, exatamente, é isso mesmo. Eu nos Estados Unidos de mudanças, um país que tentava encontrar sua forma de sociedade. Mas nesse mesmo ônibus tinha um jornalista branco que era a favor da revisão dessas leis, com certeza, afinal em algum momento elas mudaram, mas quem eram essas pessoas? Eram a maioria ou a minoria?
Pessoalmente, acho que é a minoria. Até porque isso levou muito tempo pra mudar, né? E ainda longe de uma grande potência mundial imperialista como é conhecida hoje. Uhum. Um país fundado por imigrantes que agora viu uma enorme chegada de estrangeiros após a Primeira Guerra Mundial. Mudanças como avanços científicos e tecnológicos, assim como um maior conhecimento da nossa posição no universo. E desse medo, uma crescente... Desculpa, gente, tô pausando muito o vídeo, mas é porque é isso. Muitas das pessoas nem sequer pensavam sobre isso, exatamente. Elas talvez não fossem ativamente racistas do tipo... Não, é isso mesmo, tem que ter o banco pra eles ali, eles que fiquem caladinhos lá deles. As pessoas simplesmente viviam suas vidas sem nem, talvez, pensar sobre esse assunto, sabe? Que realmente estava enraizado na sociedade, sem dúvida nenhuma, racismo estrutural. Agora viu uma enorme chegada de estrangeiros após a Primeira Guerra Mundial. Mudanças como avanços científicos e tecnológicos, assim como um maior conhecimento da nossa posição no universo. E desse medo, uma crescente onda de ódio por Era todo minoria, mundo, mas não que resultou 1%, na mais pode crer, pode sangrenta crer. de todas as guerras da nossa história. Como Alan Moore diz em sua introdução no livro The New Annotated H.P. Lovecraft. Sob essa luz, é possível perceber Howard Lovecraft como um parâmetro quase insuportavelmente sensível do pavor americano. Longe de excentricidades aberrantes, os medos que geram as histórias e opiniões de Lovecraft são precisamente aqueles dos homens descendentes de protestantes, heterossexuais, classe média e brancos, que eram os mais ameaçados pelas mudanças nas relações de poder e os valores do mundo moderno. É triste ver como essa perspectiva e esse medo tão irracionais do autor continuam vivos e fortes nesse mesmo perfil de pessoas do século XXI. Consigo imaginar como ele encontrava conforto em se colocar no papel de personagens que são tão insignificantes como qualquer outro ser humano perante a vastidão do cosmos. Uma mente frágil e incapaz de aceitar mudanças. É irônico que uma de suas frases mais famosas seja... A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. A ironia do destino, não é mesmo? A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. Ironia do destino. Eu, sinceramente, não me afeto muito com nenhum caso, até porque eu não ligo muito nem pra quem canta, escreveu, criou, etc, etc. Na minha cabeça, eu não conecto o criador com a obra, e isso naturalmente. Pois é. É por isso que... Eu entendo esse sentimento. Pensa assim, você ouviu uma música e você não sabe quem canta, e você falou, nossa, que música legal, só que isso pra tudo na sua vida. Não sei se eu conseguiria pra tudo na minha vida, porque eu acho que eu acabo me interessando por quem produziu aquilo ali, né? Eu ouço o negócio e falo, nossa, mano, de quem que é isso? Caralho, que legal, sabe? E é por isso que eu falei que depende. Por exemplo, eu tenho uma amiga que passou por, não muito, na verdade, bem recentemente, passou por uma... Esses dias vi um filme em que o chefe só percebe isso do banheiro quando ele cobra atrás da mulher e ela fala que o mais próximo era 40 minutos. Incríveis Mulheres, Adoráveis Mulheres. Como é o nome? É o da NASA, não é? Esse filme é doideira. É Incríveis Mulheres, eu acho. Adoráveis Mulheres, alguma coisa assim, não é? Sessão de quimioterapia, longa. Uma sessão não, né? Foram Estrelas Além do Tempo. Nada a ver o título que eu dei. 6 meses de sessões de quimioterapia. A gente é amigo mais ou menos... Peraí. Na verdade, por exemplo, eu tenho uma amiga que passou por, não muito... Na verdade, bem recentemente, passou por uma sessão de quimioterapia longa. Uma sessão não, né? Foram 6 meses de sessões de quimioterapia. A gente é amigo mais ou menos desde os 10 anos de idade. Assim, que a gente virou amigo de verdade. E foi com 10 anos, na verdade 11 anos, que lançou Harry Potter pela primeira vez, assim, que chegou pra nós, né? E a gente leu tudo junto, por exemplo. E se tornou a história favorita dela. Ela é lésbica, inclusive. Se tornou a história favorita dela e tal. E ela me contou recentemente que uma das coisas que ajudou muito ela nas sessões de quimioterapia foi reler os livros de Harry Potter, que ela já leu, ela deve ter lido já umas 10 vezes, sinceramente. Toda a série, tá ligado? Ao longo desses últimos 23 anos de vida. E aí, ela mesma me disse mais ou menos o que eu acabei de ler no chat. Ela não conecta Harry Potter a J.K. Rowling, pra ela. Ela não vê essa mancha que outras pessoas veem. E o que ela me disse, na verdade... foi que as sessões passavam muito rápido de quimioterapia, que ela não se sentia tão enjoada, que ela sentia muita saudade da época do colégio. Então, esses eram os sentimentos que traziam pra ela. Então, no fim, vai de pessoa pra pessoa. O que eu vejo muito também, como eu falei, é a discussão sobre o dinheiro. Não, mas aí a gente tá apoiando financeiramente uma pessoa que diz que transexuais são uma ameaça à sociedade. E por aí vai, tá ligado? Só que esse argumento... eu não sei se ele é tão válido, porque, primeiro, que essa mulher já tem mais dinheiro pra cuidar de 20 gerações do que qualquer outra pessoa no mundo, provavelmente. Tô exagerando mesmo. Eu confesso que naquela onda de boicote ao jogo,
Eu acho que tinham duas linhas. Uma das linhas eu achava meio... Não sei se eu entendia muito bem, que era, pô, mas vocês vão dar dinheiro pra ela? Porra. Acho que dinheiro é é a menor das coisas que a gente pode dar pra ela, tá ligado? A mulher é bilionária, ela não tem ali uns 4 bilhões, uma fita assim, sabe? Acho que dar dinheiro pra ela é quase que irrelevante. Eu acho que o negócio é muito mais ético e sobre você querer apoiar algo ou se sentir confortável em jogar algo do que realmente dar dinheiro, tá ligado? Porque dar dinheiro, a mulher já tem muito dinheiro. E ela vai fazer merda com o dinheiro dela, tá ligado? Se eu não me engano, não foi ela que deu uma grana pra uma causa que era contra mulheres trans, uma coisa assim. Então, não sei, eu acho que o boicote em questão de dinheiro é irrelevante. Boicote, ou pouco relevante. O boicote em questão de relevância da obra e ética e se sentir bem fazendo e apoiando algo que era o relevante, tá ligado? Tipo, se a gente joga aqui, J.K. Rowling Net Worth. A mulher tem 4 milhões e meio de... 4... Não, pera. 820 milhões de libras. Que é mais de $1 bilhão. Ela é bilionária. No sentido literal da palavra mesmo. O Notch é um grandíssimo do filho de uma puta, né? Ela é a mulher mais rica da Inglaterra. Ah, mas é a rainha. E outra coisa, minha amiga não comprou livros Morreu, novos, né? Sabe? Tipo assim, eu não acho que é um argumento tão forte, entendeu? Porque a J.K. Rowling já passou dessa fase. Ela já passou da fase de relevância e de dinheiro. Ela já tem. De novo, eu acho que vai de cada um. É que o Notch, ele vendeu o Minecraft tem um tempo. Já não é dele desde que a Mojang... Eu não lembro se a Mojang comprou, se a Mojang era do Notch, ou se quando a Microsoft comprou a Mojang, não sei, enfim. O Notch vendeu o Minecraft tem muitos anos já. Quando a Microsoft comprou, né? Parei de P. Lovecraft com todos os meus sentimentos conflitantes. Em questão de fortuna, ela já era a mulher mais rica, pode crer. Victor LaVey abre seu livro A Balada de Blackton. Como um jovem afro-americano, ele cresceu encantado com as obras de Lovecraft e de outros autores de terror. E hoje ele enxerga as manchas nessas obras. Esse livro foi uma forma de lidar com tudo isso que estamos falando. Reinterpretando um dos contos mais xenófobos de Lovecraft, O Horror em Red Hook, LaVey dá voz aos personagens marginalizados. Os personagens descritos por Lovecraft como... A população é uma confusão e um enigma. Elementos sírios, espanhóis, italianos e pretos se aglomerando um sobre o outro, com fragmentos próximos de regiões onde moram escandinavos e americanos. É uma babel de som e sujeira, e envia gritos em respostas às ondas oleosas em seus pieres encardidos e à litania monstruosa de órgão dos apitos do porto. Protagonizado por Charles Thomas Tester, A Balada de Blackton retraça os acontecimentos do conto original, mostrando conflitos e realidades muito mais interessantes do que a do homem branco com medo da insignificância, da indiferença perante o cosmos. LaVey magistralmente subverte esse pensamento após uma extrema demonstração de ódio racial dos policiais. O terror ofegante com o qual o velho falava do rei adormecido. O medo da indiferença cósmica de repente pareceu cômico ou simplesmente ingênuo. Tester olhou de volta para Malone e o Sr. Howard. Além deles, viu as forças policiais nas barricadas enquanto empurravam a multidão de pretos para trás. Viu a fachada decadente de seu prédio com novos olhos. Viu os carros de patrulha estacionados no meio da rua como 3 grandes cães pretos, esperando para avançar em todas aquelas ovelhas reunidas. O que era a indiferença se comparada com a maldade? A indiferença seria um bom alívio, disse Tester. Caralho. Que pesado, né? Essas novas formas de enxergar o terror cósmico, sem ignorar os preconceitos de sua fundação, coisa que vinha sendo feita há muitos anos, trouxe algumas das obras mais interessantes do gênero. É um amadurecimento necessário. Uma forma de questionar essas obras e obras mais interessantes do gênero. É um amadurecimento necessário. Uma forma de questionar essas obras e de talvez dar um próximo passo. Videogames nunca tiveram a coragem de tentar algo desse tipo. O que vemos são adaptações medíocres de contos do autor, como o de mesmo nome Call of Cthulhu, de 2018, que não só se esforça para se esquivar dos preconceitos do material fonte, como não tem nada para dizer sobre seus temas. Apenas replicar de uma forma rasa e sem sentido uma história que já não se sustenta muito bem por conta própria. Então, esse é o ponto. Eu acho que quando é feita uma releitura, seja em forma de jogo ou de qualquer outra coisa, filme, que seja, parece que quando eu vou assistir, eu tô esperando algum tipo de crítica.
ao original, sabe? Eu não gosto quando é feito de forma ignorando o elefante no quarto. Pode crer. O elefante azul no quarto. Tipo, vamos só ignorar a parte racista e vamos tirar isso aqui e vamos seguir a história. Entendi. Vocês conhecem essa expressão? Tipo assim, faz mais sentido quando você pega essa parada que tava lá, transforma ela, deixando claro que ela existiu e que você transformou, ao invés de simplesmente ignorar, né? Quando, sei lá, você vai conversar com uma pessoa, aí você dá oi, tudo. Tipo os Minions, que de 1939 a 1945 eles estavam presos na lore dos Minions, tá ligado? Porque se você segue ali o que faz sentido deles apoiarem os vilões, os Minions seriam nazistas, né? Tudo bem, como é que vai e tal, mas vocês têm um assunto inacabado que é... Imagina se simplesmente pulasse, ficaria um... tenso, e aí os dois estão ali ignorando o elefante azul na sala. Vocês conhecem isso? Então, tipo assim, eu fico meio que... tem um elefante gigante aqui, azul. E a gente não vai falar sobre ele, tem certeza? Porque tá um pouco constrangedor não falar sobre ele. Eu queria acabar com isso logo. Será que a gente pode falar sobre isso? Eu sinto que quando eu vou assistir alguma obra que eu sei que é de uma pessoa controversa, se isso não é falado sobre, eu me sinto estranho. Sim. Eu prefiro que não ignore. E parece que eu espero algum tipo de crítica ao negócio. Jogos geralmente usam da estética do terror cósmico sem tocar nas questões políticas, o que muitas vezes gera representações fragilizadas do gênero. Isso não significa que não seja possível se inspirar no terror cósmico se afastando dessa base preconceituosa. O filme O Enigma de Outro Mundo ou o jogo Eternal Darkness são alguns exemplos que conseguem realizar isso muito bem. Os conceitos amplos do terror cósmico... Segura o AD, vídeo do Lovecraft. Show do Pantera, sabendo que o vocalista é totalmente controverso. Ixi, não tô ligado quem que é Pantera, não. Terror cósmico se afastando dessa base preconceituosa. O filme O Enigma de Outro Mundo Fala com Nori! São alguns exemplos que conseguem realizar isso muito bem. Os conceitos amplos do terror cósmico abrem portas o suficiente para serem explorados em cenários diferentes. Mas eles não se sustentam por si só. E é entendendo isso que os citados anteriormente funcionam. Mesmo que fugindo das questões mais complicadas do gênero. Coisa que uma adaptação direta não tem a possibilidade de realizar. Talvez a gente devesse parar de adaptar as obras do autor. Nossa senhora! Vamos parar com adaptações acríticas. Isso é de Lovecraft? Soma, lançado em 2015, é um jogo de terror sobre existencialismo que toca em muitas das teclas do terror cósmico, mas sem apelar para criaturas incompreensíveis e o medo do outro. Soma consegue nos fazer questionar a nossa própria existência, nossa posição no cosmos e a nossa capacidade de compreensão, sem nunca colocar as diferenças como parte desse medo. A Frictional Games saiu de Amnesia The Dark Descent, que continha muitos desses temas mais clássicos do terror cósmico, para algo muito maior e próprio. Soma evoca sentimentos que Lovecraft evocava, mas sem se apoiar na fobia que o autor tanto nutria. Ok. Outro exemplo é Call of the Sea, lançado em dezembro de 2020. Nele, você joga como Nora, que sofre de uma terrível doença hereditária que nenhum médico até o momento soube diagnosticar. Seu marido Harry decide então, por conta própria, encontrar uma resposta para essa doença, o que leva ele até algumas ilhas no Pacífico. Mas sem uma resposta do marido há mais de um mês, Nora decide procurar por ele nesse arquipélago. O que Call of Duty faz de especial é abraçar de forma belíssima a cultura bastante a estética daquele outro jogo de pirata lá do... nessa nova jornada de descobrimento e, por fim, introduzir o terror Obrigado, Gabriela! Como a resposta para esses elementos. Sea of o jogo Thieves, foi inspirado no conto A Sombra de Innsmouth, mas ao contrário do que Lovecraft faz, de dizer que as criaturas da cidade de Innsmouth são pessoas corrompidas pelo mal, que ousaram se misturar com imigrantes e outros seres desconhecidos, em Call of the Sea, Nora descobre ser parte dessa civilização diferente e entende que a sua doença é resultado da falta que faz na sua vida essa diversidade. E ao abraçar essas questões, Call of the Sea enriquece sua história, usando do terror cósmico não para assustar, mas sim para encantar o jogador. Legal. O Lobo ficou pensativo. Genial. Achei muito legal. Achei tão legal a ponto de ficar feliz de saber disso aqui. E triste de não descobrir esse plot twist jogando o jogo. Esse é o quanto que eu gostei disso. Muito foda mesmo, muito legal. Já seguindo um pouco mais de perto as fundações... Deve ser bacana descobrir esse jogo. É outro ótimo exemplo de como consolidar o terror cósmico num cenário bem construído. A parte visual do que conhecemos hoje como Lovecraftiano está toda representada aqui. Criaturas com tentáculos no rosto, pendurado em construções oníricas, seres monstruosos corrompidos por algo profano e até lobisomens. Mas o que faz de Bloodborne interessante é a forma como ele subverte todos os problemas do gênero. Yharnam, a cidade onde o jogo se passa, é uma representação gótica de uma Londres antiga, onde imigrantes estrangeiros são vistos como inferiores. Você joga justamente como um estrangeiro que chegou na cidade em busca de uma cura.
Ao conhecer os habitantes desse lugar, mais e mais você vai descobrindo a fonte desse preconceito enraizado e mais você vai lutando contra essas representações grotescas desse ódio. Bloodborne é A causa absurdo. pelo mal em Arnhem é culpa da elite intelectual da cidade, os acadêmicos de Byrgenwerth e a Igreja da Cura, supostas mentes superiores, como Lovecraft mesmo descrevia. Todo o ódio gerado por essas instituições parte dessa posição de falsa superioridade dos habitantes de Arnhem. E como Lovecraft jamais conseguiu fazer, Bloodborne representa todo esse medo e esse ódio com maestria, em cada uma das aterrorizantes criaturas que você precisa enfrentar. Caralho, bicho feio. Eu nunca joguei Bloodborne, mas Caralho, Luba, mas parou bem no... Como é o nome? eu já assisti muita coisa e eu, de fato, nunca tinha entendido a história. Eu também nunca fui muito atrás. O terror funciona melhor. Então, por exemplo, é isso que eu quis dizer com... Isso pra mim serve como crítica, entendeu? Que eu tava falando do Elefante Azul, não sei o quê, eu não gosto quando não é falado sobre, de alguma maneira. Mas, por exemplo, até agora, a gente viu 2 obras que foram inspiradas em contos de Lovecraft, Ou na... só que transformaram em alguma coisa melhor, entendeu? Estética. Isso pra mim já é uma crítica. Sim. Quando Já é uma evolução. Bloodborne é digamos assim, doideira, né? Bloodborne é reflete o doideira. nosso dia a dia, quando a nossa realidade é ameaçada e vemos o nosso cotidiano deturpado, através de metáforas, alegorias ou Little por subverter Little o Nightmares que é vamos muito bom, ter né? garantido e nos remover da zona de conforto. No terror cósmico não é diferente. Não são os monstros indescritíveis que mais assustam nas obras de Lovecraft. Elas ressoam até hoje no nosso coletivo pelo que esses monstros representam. É o medo do desconhecido que gera o ódio exatamente. capaz de causar o verdadeiro mal nos outros. Uhum. É estar fora do considerado normal nos parâmetros da sociedade que atrai o verdadeiro terror do cosmos. É por isso que é impossível remover quem foi Lovecraft de suas Esse Observer... atrai o verdadeiro terror não. do cosmos. É por isso que é impossível Observation. remover quem foi Lovecraft de suas obras. Os Sim. temas que o terror cósmico aborda têm como fundamento esse preconceito. Mas isso não significa que não podemos entender isso. Sou muito Subverter. cagão, Daira. Tipo assim, reconhecer isso, eu acho que é o primeiro passo pra mudar. Que é o que esses jogos fizeram, por exemplo. É exatamente o que tá sendo no vídeo. Eu concordo plenamente. Tipo, identificar que tem um problema não significa necessariamente enterrar tudo e qualquer coisa que Lovecraft fez. Porque já foi. Já morreu. As obras dele podem ser transformadas em uma coisa melhor, entendeu? É tipo quando você tem uma ideia ruim e não descarta ela de cara. Mas na verdade você fica ali cozinhando essa ideia na cabeça até talvez vir uma coisa boa, entendeu? Mais ou menos, mas acho que eu peguei. Cthulhu Mythos, o panteão de deuses. Então esse ler e gostar não significa que tu apoia o que ele pensava? Exatamente também. Exatamente. Eu acho que esse é um mal atual. De achar que tudo e qualquer coisa relacionada a uma pessoa, se você, sei lá, falou uma coisa bem de uma pessoa X, significa que você endossa tudo que ela faz, tá ligado? Eu lembro de uma polêmica Pode que teve crer. quando Bolsonaro foi eleito e as pessoas queriam cancelar a Nilce, cadê a chave? Porque ela seguiu o Bolsonaro no Twitter, se eu não me engano. E ela mesma disse, gente, eu tô seguindo porque eu quero saber das coisas, eu quero ler, eu quero criticar, e Na Nilce eu confio, na maioria dos outros eu não confio, não. seguir não significa Mas porque a Nilce é jornalista, né? Beleza, nela eu confio. Nos outros eu acho que confesso que é desculpinha. endossar, ponto. Tá ligado? Do terror cósmico. Na diferente News do que muitos confio, pensam. exato. Na News confio de olhos fechados. Ó, segurou. Caralho, hoje tá passando AD pra cacete, hein, molecada? Obrigado, Tori Saturno, pelos 14 meses. Conori, obrigado pelos 5. E aí, qual a boa de hoje? Esqueci que eu tinha que confirmar o sub. Tamo junto, Conori. Obrigado pelos 5. E Gabriela, obrigado pelos 100 bits. Vai pedir a pizza? Não, não, agora não, Gu. Pizza mais tarde. Acabei de comer uma empanada? Empanadinha de palmito. Tá chegando o fim do ano? Não, mas não é assim, não. Foi rapidinho esse... Ah, tá bom. Gente, não sei. Tem dia que não passa quase AD, tem dia que passa AD pra caralho. Vou pedir uma empanada amanhã pra ver qual é a AD. Eu não recomendo... Não sou dos maiores fãs, tá? Eu comi só porque minha mamãe me trouxe e eu não vou fazer desfeito com, né, o esforço da minha mãe. Mas... Não... Nunca vi Jairo. Eu conheço só por conta daquela merda que o Logan Paul fez lá. Não significa endossar, ponto. Tá ligado? Do terror cósmico, diferente do que muitos pensam, não foi criado apenas por Lovecraft. Muitas dessas criações vieram de autores da mesma época que ele, alguns amigos, alguns desconhecidos que pegaram emprestado essas ideias. Fala, Chamate. O Mythos acabou se Eu não tornando recomendo, uma coleção Gu. de criaturas, fruto de várias Só se quiser mentes que experimentar. se formaram e ganharam vida própria ao passar dos anos. Autores como os já citados Stephen King, Alan Moore, assim como Junji Ito, Ridley Scott, Guillermo...
Muita coisa de World of Warcraft, por exemplo, dos deuses antigos e tal, eu acho que tiveram muita inspiração em Lovecraft. Del Toro e incontáveis outros criadores se inspiram e expandem os mitos. A criatura gigantesca. Poxa, isso é um jogo do incontáveis Labirinto do Fauno? Os criadores se inspiram e Isso não é o filme, nem por um caralho. expandem os Tem um jogo? mitos. É o filme? Não, gente, esse não é o filme. Esse aqui é o filme? Nossa, eu não lembrava de ser assim, não. Caralho. Esse papo que tem um tempo que eu assisti. Não, eu lembro dessa cena, mas eu não lembrava da cena ser assim, não. Eu achava que ela era mais realista um pouco, não? Criatura gigantesca. Eu achava que era um pouco, sei lá, achei meio... Não lembrava de ser assim, não. No rosto e asinhas está impregnada na cultura pop pra sempre. O gênero de terror hoje... Como é? Eu acho que é a... É uma das coisas que eu mais lembro também. Eu acho que é aquela parada, né? Quando a gente assiste... Na época que a gente assiste, a gente fica... Nossa, caralho, que muito foda. Olha como é bonito e tal. Aí você vê hoje em dia parecendo um jogo de 2003. Como é que é o nome daquele deus antigo ali? De WoW? Eu esqueci completamente. É inseparável desse universo. Nossa senhora. O dos olhos. Tipo dos PS2 dos anos 2000, hein, então. Esse que tem um tentáculo aí. Nizote. Muito obrigado, Nizote. Eu tinha esquecido completamente. Impregnada na cultura pop pra sempre. O gênero de terror hoje é inseparável desse universo. Tem umas paradas que ficam mais Se as obras datadas, de né? Lovecraft um dia cairão no esquecimento, isso apenas o tempo dirá. Mas enquanto existir luz nelas, esses cantos escuros não podem ser ignorados. Precisam ser ainda mais iluminados que todo o resto. Sim. Nunca devemos ignorar os preconceitos que serviram de fundação para essas obras. Sim. Sem questioná-los e debatê-los. Se Perfeitamente. podemos tirar algum proveito disso tudo, é que podemos sim subverter esse medo preconceituoso. Para que as novas gerações não só entendam os problemas e a moral grotesca do passado, como tenham como fonte histórias muito mais complexas, diversificadas e humanas. E eu digo mais, eu não acho que as obras dele têm que cair no esquecimento. Eu acho que elas não têm que cair no esquecimento. Eu acho que o fundamento, o preconceito do fundamento das obras dele devem ser mostradas também e discutidas, porque quando a gente não conhece a própria história, a gente tende a cometer os mesmos erros. Então eu não acho que tem que ser apagado, eu acho que tem que ser mostrado. E também mostrado como algo com um fundamento ruim. Sim. Moralmente ruim. Para se inspirar no futuro. O áudio foi pro caralho? Acabou. Caralho, já acabou o Ah, vídeo. por causa da música. Que vídeo bom. Muito bom, muito bom, muito bom. É, eu acho que é... Eu achei que faltava mais. Muito Se a gente puder... pra vocês aqui. Se a gente puder tirar Não algo tá escrito positivo... Tipo assim, porque de fato eu acho que não vai cair no esquecimento. Se a gente for manter na memória Tá aí o link, chat. que mantenhamos sabendo dos problemas e, se possível, consertemos os problemas, deixando claro que em um momento eles estiveram lá. Muita palavra esquisita que eu falei, né? Mas acho que vocês pegaram, né? Um like, considerem apoiar. Pegaram? Nautilus. Pegaram? Mano, Nautilus é muito foda. Não entendi. Tipo assim, se a gente não vai esquecer, vamos lembrar sabendo as merda. E, se possível, vamos refazer consertando as merda, mas deixando claro que as merdas em algum momento estiveram lá. Tá ligado? Tipo, vai fazer um jogo baseado em Lovecraft? Não faz um jogo fingindo que isso não aconteceu. Faz um jogo considerando a merda, mostrando de alguma forma, seja consertando ou sei lá, criticando, sabe? Alguma forma assim, não sei se faz sentido. Mount, no começo, quando você falou de minoria ou maioria, é referente à população geral do país ou só os envolvidos? Envolvidos. Não, se você for considerar os indígenas, os pretos escravizados, acho que aí a gente tá falando da minoria que era racista, né? Se é que tinha. Mas eu tô falando da galera envolvida, dos brancos colonialistas europeus, tá ligado?